Olá e bem-vindos. Hoje temos em mãos um conjunto de textos fascinante, mesmo. 4 fontes bíblicas, todas elas lidas através do olhar da biblista Marie Noël Tabut. Exato. Vamos passar pelo profeta Sofonias, pelo Salmo 145, pela primeira carta de São Paulo aos Coríntios e, claro, pelo Evangelho de Mateus. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar perceber o fio que liga estes 4 textos, porque à primeira vista parecem, bem, muito diferentes. Sem dúvida, temos um profeta bastante zangado, um salmo de louvor, uma carta a uma comunidade cheia de problemas, E o Sermão da Montanha? mas a análise da Tabut sugere que, no fundo, todos contam a mesma história. Uma história sobre uma inversão total de valores. Precisamente, onde a sabedoria de Deus parece uma autêntica loucura para os critérios do mundo. Vamos lá tentar desvendar isto. Vamos a isso, começando então por Sofonias. Para percebermos a força do que ele diz, temos de recuar no tempo para o século VII a.C. O ambiente é... Muito tenso. Estamos no reino de Judá, mas não é uma nação forte e independente. É, na prática, um estado vassalo do poderoso Império Assírio. Isso muda tudo. política externa, a economia, até a cultura. Tudo sob uma pressão enorme para se alinhar com a superpotência da época, suponho. Lá está. E é aqui que surge o grande conflito. De um lado, tens a lógica pragmática dos reis, das elites, que pensavam: bem, é melhor sermos dominados e pagar-lhes tributo do que sermos completamente destruídos. É a lógica da sobrevivência, não é? Claro. Mas do outro lado tens os profetas como Sofonias. E eles olham para isto e veem um perigo muito, muito maior. Maior do que a aniquilação? Pois, sim, qualquer aliança ou submissão a uma potência estrangeira era, no fundo, um ato de desconfiança em Deus. Era dizer que o poder dos exércitos assírios era mais real do que o poder do Deus da aliança. E esse era o princípio do fim. Era o caminho mais rápido para a perda de identidade, da fé, da alma do povo. E é incrível que, no meio disto tudo, de uma crise geopolítica, o profeta se preocupe com moda. Ele critica todos os que se vestem à moda estrangeira. Hoje isto soa quase... Ridículo. Pois soa. Mas a Tabut explica muito bem que isto não era nada trivial. Era um sintoma de algo muito mais fundo. Não era uma questão de gosto. Não de todo. Era um ato político e religioso. A forma como te vestias era uma declaração de lealdade. Adotar a moda assíria era o primeiro passo, o mais visível, para assimilar o modo de vida deles, o pensamento e, por fim, a religião deles. Percebo. É a ponta de um iceberg. E essa perda de identidade que o leva a falar do dia da cólera do Senhor. Uma expressão que soa terrível. Soa, e a linguagem é fortíssima. Mas é muito importante não imaginarmos um Deus zangado a castigar por capricho. A cólera, de que o profeta fala, na análise da Tabut, é mais parecida com a ação de um cirurgião. Um cirurgião. Gosto da imagem. Sim, uma cirurgia é violenta, corta, remove, mas o objetivo não é destruir o doente, é cortar o cancro que o está a matar. A cólera de Deus é contra esse cancro, a injustiça, a idolatria, a confiança nos poderes errados, para poder salvar o povo. Então, no meio dessa cirurgia, há esperança para alguém ou é uma condenação geral? Não, e essa é a grande viragem no texto. A esperança é dirigida a um grupo específico, os Anavim. É uma palavra hebraica difícil de traduzir. Significa o quê, mais ou menos? Os humildes, os curvados, os pobres. São aqueles que, por não terem poder nem riqueza, não têm outra hipótese senão confiar em Deus. E o profeta diz-lhes: procurem o Senhor, procurem a justiça, procurem a humildade. Talvez assim fiquem a salvo. Eles são a semente de um novo começo, o resto de Israel. Mas isso quer dizer que a sociedade se divide entre os maus ricos e os bons pobres? A interpretação da Tabut sugere que não é assim tão simples. Não é uma divisão de classes sociais, mas sim uma atitude interior. Ah, entendo. O julgamento é sobre onde cada um de nós põe a sua confiança. O convite para se tornar um Anavim, um destes humildes que confia só em Deus, é feito a todos, ricos ou pobres. É um convite à conversão. E esta ideia de Deus estar do lado dos pequenos, dos humildes, isso não fica só em Sofonias, pois não? O Salmo 145 parece pegar neste tema e transformá-lo numa canção. É a ligação perfeita. O Salmo é quase um catálogo da ação de Deus. E se virmos quem são os beneficiários, são os mesmos. O Salmo diz:
que o Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta os cativos, Abre os olhos aos cegos, levanta os que vergam ao peso. protege os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva. Exato. Esta lista, os oprimidos, os famintos, os cativos, é basicamente a lista de todas as pessoas que a sociedade, em qualquer época, prefere ignorar. E o Salmo diz, é para estes que Deus olha. É uma mensagem que continua a ser de uma força, é brutal. E o contexto histórico que a Tabuts apresenta ainda lhe dá mais força. Este salmo foi muito provavelmente composto depois do regresso do exílio na Babilônia. O povo de Israel tinha sido, literalmente, oprimido, faminto e cativo. Claro, eles estavam a contar a sua própria história. Exatamente. Quando cantavam isto, não era uma teologia abstrata. Era a sua vida. Estavam a dizer, nós vivemos isto, Deus libertou-nos de facto. Há um pormenor curioso que a análise destaca. A palavra Senhor, repetida 7 vezes em apenas 3 versículos. Isso tem de ser intencional. É muito intencional. O número 7, na Bíblia, é o número da plenitude, da perfeição. E a palavra Senhor, em maiúsculas, é a tradução do nome divino, YHWH, revelado a Moisés. E esse nome significa algo como Eu estou presente. Portanto, repetir 7 vezes eu estou presente, enquanto se fala da libertação dos oprimidos. É uma afirmação teológica fortíssima. É dizer que a natureza mais profunda e perfeita de Deus é estar presente na história para libertar os mais vulneráveis. Então, o Salmo não é só uma recordação. Não, vai muito além da memória. Torna-se um programa de vida. A lógica é, se foi assim que Deus agiu conosco, então a nossa fidelidade a Ele mede-se pela forma como agimos com os fracos e oprimidos hoje. A aliança com Deus não é um ritual, é uma prática de justiça. Precisamente. A análise da Tabut até cita uma frase incrível do livro de Ben Sirá que diz: as lágrimas da viúva correm pelas faces de Deus. Quer dizer, uma identificação mais total é impossível. Uau! E quando chegamos a Paulo, aos Coríntios, a mensagem parece ficar ainda mais radical. Ele escreve à comunidade e, sem rodeios, diz-lhes que eles não são a elite. Assim? Vede, irmãos, quem sois vós? Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Sinceramente, parece quase um insulto. Parece um péssimo discurso de motivação, não é? Mas Paulo está a fazer algo muito deliberado. Ele está a criar um contraste Entre o quê? entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo, a lógica humana, valoriza o poder, a inteligência, o estatuto. A lógica do sucesso. E Paulo diz: olhem para vocês. A vossa comunidade não foi construída com base nisso. Pelo contrário, Ok, então qual é a alternativa? O que é a sabedoria de Deus? para a Tabut, a sabedoria de Deus é a lógica do amor, que do ponto de vista da razão humana parece loucura. Paulo diz que Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. E o exemplo máximo dessa loucura é a cruz, imagino. É o exemplo máximo. Do ponto de vista humano, a cruz é o fracasso absoluto. É a execução humilhante de um criminoso. Mas na lógica de Deus, é a vitória suprema do amor. É uma loucura para a razão, mas é a essência do amor. E esta escolha pelo que é pequeno e fraco não é uma coisa nova, não é? A análise da Tabut lembra exemplos do Antigo Testamento. Exatamente. Ela lembra a escolha de David. O profeta Samuel vai à casa de Jessé, que lhe apresenta todos os filhos altos e fortes, os candidatos óbvios. E Deus rejeita-os a todos. A todos. E escolhe David, o mais novo, o pastorinho que nem sequer estava lá. O mesmo com o povo de Israel, descrito como o mais pequeno de todos os povos. A escolha de Deus é sempre apresentada como um dom gratuito, um ato de amor, não uma recompensa por mérito. O que nos leva diretamente à questão do orgulho, da vaidade. É o ponto central de Paulo. Se a tua fé, a tua sabedoria, não se baseia nas tuas qualidades, mas sim numa escolha gratuita de Deus, então não tens nada, absolutamente nada, de que te vangloriar. A própria comunidade de Corinto é a prova viva disto. A sua existência é um testemunho do poder de Deus a agir na fraqueza humana e não da competência deles. É por isso que Paulo conclui de forma tão taxativa.
Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E todo este fio condutor leva-nos quase inevitavelmente ao Evangelho de Mateus, ao Sermão da Montanha. A primeira coisa que Jesus diz é: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Fica a pensar, esta ideia dos pobres em espírito, estaria Jesus a inventá-la ali, ou estava a usar uma linguagem que as pessoas já conheciam? Ele estava a tocar numa tecla muito antiga, muito profunda. Para a audiência dele, que conhecia os profetas de cor, a ligação seria imediata. Os pobres em espírito são os Anavim de Sofonias, com uma nova roupagem. São os humildes, os que confiam em Deus. É a mesma linha espiritual, o mesmo ADN de fé que já tínhamos visto no profeta. Mas depois vêm outras bem-aventuranças ainda difíceis. Felizes os que choram, porque serão consolados. Esta é, talvez, a que me custa mais a engolir. Parece uma glorificação do sofrimento. É uma reação natural. Mas a análise da Tabad adverte contra essa leitura. Não se trata de dizer que sofrer é bom. A chave é perguntar: que lágrimas são estas? Certo. Podem ser as lágrimas do arrependimento, como as de São Pedro. Lágrimas que purificam. Ou, e isto liga outra vez aos profetas, podem ser as lágrimas da compaixão. O profeta Ezequiel fala de Deus a marcar aqueles que gemem e choram por causa de todas as abominações que se cometem na cidade. São as lágrimas de quem não é indiferente ao mal no mundo. É a dor de quem tem o coração alinhado com o de Deus. Portanto, as bem-aventuranças são, mais uma vez, esta inversão total dos valores do mundo. A felicidade não está onde nós a procuramos. Exatamente. A felicidade do mundo está na posse, no poder, na autossuficiência. Jesus diz que a verdadeira felicidade, o caminho para o reino, está na pobreza de espírito, na mansidão, na misericórdia. A análise fala de uma tradução fascinante de André Chouraqui, que em vez de felizes traduz por em marcha. Sim, é genial. Em marcha. Gosto muito disso. Sugere um caminho, um movimento. Exato. Em marcha, os pobres em espírito. Em marcha, os mansos. Sugere que quem vive assim está no caminho certo. E aqui, a Tabuque propõe a leitura final que une tudo. As bem-aventuranças não são apenas um código de conduta. São, antes de mais, um autorretrato de Jesus. Um autorretrato. Explica lá isso melhor. Ele é o pobre em espírito por excelência, que depende totalmente do Pai. Ele é o manso e humilde de coração. Ele é um misericordioso. Ele é o construtor da paz. Ele é o perseguido. Então, ao apresentar essas bem-aventuranças, ele não está só a dar-nos uma lista de regras. Ele está a dizer: este sou eu. Este é o caminho. Sigam-me. E a nossa fraqueza, vista assim, deixa de ser um obstáculo. Torna-se a matéria-prima com que Deus constrói o seu reino. Então, para resumir, o fio que atravessa Sofonias, o Salmo, Paulo e Mateus é esta inversão radical da perspectiva humana. Em todos eles, há um apelo constante para deixarmos de confiar na força, na riqueza, no nosso próprio saber. E para descobrirmos o poder e a presença de Deus precisamente no oposto. Na humildade, na pequenez, na dependência. É a ideia central. E isto, se calhar, deixa-nos com um pensamento final para reflexão, ao que a análise de Tabut sugere de forma muito subtil. Os textos mostram consistentemente que Deus escolhe o pequeno e o fraco para se manifestar. Ela lembra que as grandes figuras da fé, como Moisés ou o profeta Elias, não tiveram as suas experiências mais profundas de Deus no auge do seu poder. Pelo contrário, Moisés encontrou Deus quando era um fugitivo no deserto. Elias encontrou Deus numa brisa suave, depois de ter fugido desesperado a desejar a morte. O encontro com o divino aconteceu nos seus pontos mais baixos, não nos mais altos. Exatamente. E num mundo como o nosso, que valoriza a força, a competência, a autossuficiência acima de tudo, a questão que fica a parar é esta. E se o lugar privilegiado para encontrar o divino não for nas nossas maiores qualidades, nos nossos sucessos, mas precisamente nos lugares e momentos da nossa própria fraqueza, da nossa vulnerabilidade? O que é que isso poderia significar?